Olá, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o uso da tesoura. Quando é que esse instrumento deve ser apresentado à criança, né? Normalmente é indicado que ela seja apresentada na educação infantil e existe uma preocupação muito grande das famílias por ser um objeto cortante, então os pais evitam até o contato, até porque atrai a atenção da criança. É o começo da habilidade motora, né? Então, assim, a motora refinada, porque a tesoura ela vai exigir uma destreza maior, o controle do tônus, a força muscular, né? Na proporção certa, de forma sincronizada para abrir e fechar. Existem diversos modelos de tesouras no mercado que podem ser indicadas para o seu filho. As menorzinhas, né? De pontinhas redondas, elas são as mais indicadas para as crianças menores, as crianças que têm dificuldades de motoras, né? Elas têm hoje no mercado, essa daqui é da Faber-Castell, inclusive, tesouras adaptadas que a criança só vai imprimir a força e ela mesma vai fazer o movimento de fechar, né? Mas óbvio, vai exigir também uma destreza, ela vai facilitar, mas vai existir também o treino mais refinado da coordenação motora. Vai exigir esforço, né? Porque não é uma tarefa simples de ser feita. Inicialmente, eles começam na escola cortando papéis em tirinhas, né? Só o fato de fazer o corte aqui, diversos materiais na escola, de fazer bolinhas, esses são os movimentos iniciais de coordenação motora. Depois parte para atividades mais direcionadas, com linha reta, né? O círculo, é mais elaborado, vai exigir uma destreza ainda maior. Mas a gente vai dar aqui algumas dicas, né, de como dar esse desafio para a criança de uma forma mais simples. Primeiro é esse movimento de rasgar papéis, papéis de texturas diferentes, inclusive, acho que é bem interessante. Apresentar a tesoura para a criança de forma que ela se sinta confortável, então escolher o modelo certo para o seu filho, que ela consiga ter a pega direitinho e que possa ficar confortável na mãozinha, né? Para que o corte possa, para que isso não seja uma dificuldade, ainda mais no treino da coordenação motora. Outra coisa também é oferecer diversos tipos de texturas para a criança cortar. Né? Esse aqui, por exemplo, o papelão, é uma textura diferente do papel branco, né? Então, o papel branco ele é mais fino. Então, esses desafios também são bem interessantes. Eles cortarem, inclusive, ó, massinha de modelar, é um exercício importante porque vai exigir mais força, né? É um material mais duro. Então, são atividades que podem ser desenvolvidas. Canudos também podem ser texturas interessantes para que eles possam recortar e usar a força da forma certa, né? Outra coisa que é bem interessante é que a criança seja exposta a esses desafios, né, na escola, em casa, sem a exigência de sair corretamente, porque tem pessoas que vão ensinar, tá saindo muito do desenho, tá saindo muito do traço. Inicialmente, isso não é a exigência, é que ele vá treinando e vá conseguindo, através do movimento repetitivo, do esforço, né, da persistência, e fazendo isso com cada vez mais destreza. E uma coisa interessante também, principalmente na educação infantil, é a gente atrelar alguma musiquinha, alguma forma interessante de tornar isso sonoro, né? Então, a gente, na parte do corte, dizer abre, fecha, abre, fecha, e vai, e pode até cantando, abrir, fechou, criando esses códigozinhos para facilitar a que a criança tenha essa facilidade, né, de se desafiar a cortar, porque não é uma situação fácil, precisa realmente de treino e precisa de persistência. Então, a escola precisa de desafiar a criança, né, a esse tipo de atividade, de expor a criança a esse tipo de atividade, pedir para ela cortar diversos tipos de materiais com a tesoura mais confortável para ela. Então, basicamente é isso. Infelizmente, a gente tem crianças em idade escolar na educação infantil, final da educação infantil, tem crianças no Fundamental 1, segundo e terceiro ano, séries iniciais, por exemplo, que não sabem cortar,
Eu vou mais além. Tem crianças no quarto, quinto ano que quando vão cortar, pegam a tesoura assim, ó, ao contrário, a tesoura não faz o corte certo, porque não foram treinadas na fase que deveriam ser treinadas. Então, a gente precisa fazer tudo no devido tempo, né? E para essas crianças que de forma tardia ainda não aprenderam, elas precisam aprender e precisam ser desafiadas, mesmo além da sua série, mesmo fora do que era esperado, a gente precisa ensinar essa criança, porque isso dá ela autonomia, né, para exercer o que ela quiser fazer na vida. Então a gente precisa trabalhar com elementos que todo mundo vai usar de uso comum, né? E a tesoura, ela é super importante para a coordenação motora fina, ela vai ajudar também na pega do lápis, ela vai ajudar no tônus muscular. E crianças que apresentam apraxia, por exemplo, precisam, que têm dificuldade no movimento, precisam ser treinadas nesse sentido. Então, a gente desafia aí a todos os professores e aos pais também para que ofertem a tesoura, claro, sob a supervisão de um adulto, para que a criança possa cortar, né, várias coisas de várias formas, sem necessariamente ser tudo tão retinho e tão equilibrado. A gente precisa começar o desafio de apresentar a tesoura. Ela vai ser apresentada na escola, mas precisa de treino em casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica e obrigada por estar curtindo a gente aí. Coloca aí as tuas opiniões, o que é que vocês têm achado, que temas vocês queriam que a gente debatesse da próxima vez, tá bom? Obrigada!